ele cresce, TDB QVC, Camabã está qua, Fubu Sumuno, vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, não é, crianças? Ah, mas já já vocês vão saber, vão entender por que que eu falei desse jeito. Antes de eu dizer por quê, nós vamos orar. E agora eu vou orar do jeito que vocês vão entender. Vamos então, todo mundo aí em casa, fechando os olhos, vamos juntar nossas mãos e vamos conversar com o Senhor. Pai querido, muito obrigada, porque nós podemos mais uma vez estudar a Tua Palavra junto com as crianças da nossa igreja. Muito obrigada, Senhor, porque cada vez que nós lemos, nós aprendemos mais de Ti, Senhor, quando lemos a Bíblia. Muito obrigada por esses ensinamentos e muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás a conduzir a nossa história. E nós Te louvamos porque sabemos que tudo que acontece na vida de cada um de nós está de acordo com a Tua vontade, aquilo que Tu tens planejado para nós. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Crianças, vamos recordar um pouco da lição do domingo passado? Qual foi a principal lição que nós aprendemos? Aquela figura que eu disse que vocês, cada vez que olhassem para o céu. Muito bem, nós falamos sobre o acordo, né, que Deus fez com o homem. E para simbolizar esse acordo, uma promessa, a aliança que Deus fez com o homem, Deus deixou um símbolo. E qual é esse símbolo? Muito bem, o arco-íris. Então, cada vez que parar de chover e você olhar para o céu e estiver lá um arco-íris, você vai lembrar que aquele arco-íris representa a aliança que Deus fez com o homem. E que aliança foi essa, crianças? Muito bem. Ele prometeu que nunca mais ele iria destruir a terra com a água, como ele fez através do dilúvio. Não foi isso? Que bom que vocês aprenderam e que vocês estão com essa mensagem, né? Essa lição bem gravada na memória de vocês. E nós vamos continuar a ver como foi que as coisas aconteceram depois do dilúvio. A gente viu que Noé saiu da arca, os animais, Noé e toda a sua família, e a primeira coisa que eles fizeram foi cultuar a Deus. Lembram do altar que ele construiu e eles louvaram a Deus. E quando eles saíram da arca, Deus disse para Noé e sua família: olha, eu quero que vocês tenham muitos filhos e vocês se espalhem pela terra para povoar a terra. Mas acontece, crianças, olha, que o tempo foi passando, a família de Noé foi crescendo, mas eles não seguiram essa ordem que Deus deu para eles, que eles deveriam se espalhar para povoar o mundo. Eles preferiram ficar juntos. E veja só, o homem começou mais uma vez a desobedecer a Deus. Eu sei que é bom a gente estar juntinho um do outro, né? Mas o que foi que Deus disse para eles? Tenham muitos filhos e se espalhem, porque a terra precisa ser povoada. E nesse tempo, só existia um idioma. Todo mundo se entendia, né? Que só havia uma forma de falar. Então, as pessoas tinham muita facilidade, né, para conversar um com o outro, claro. E aí estava tudo muito bem, né? Todo mundo junto, né, morando naquele mesmo local. E aí alguém teve uma ideia assim: sabe o que a gente podia fazer? Já que nós estamos aqui todos juntos, a gente devia construir algo assim bem grande para que o nosso nome ficasse bem famoso. Aí eles começaram a pensar: mas como é que a gente vai fazer isso, né? Então eles começaram a criar como fazer tijolos, como grudar um tijolo no outro, e foram desenvolvendo as técnicas para essa construção. Mas olha, crianças, em nenhum momento, quando eles pensaram isso,
eles buscaram, sabe o quê? Orientação de Deus. Isso foi uma coisa que veio, da cabeça deles. Em nenhum momento eles procuraram saber se aquilo era da vontade de Deus. E aí, eles então começaram a fazer aquela construção, né? Vejam só, eles começaram a conversar, disseram, como é que a gente vai fazer isso aqui? E planejar, e começaram a conversar um com o outro, vamos nos juntar. Aí vinha uns lá de longe, aqui, vamos ver se vocês conseguem ver, bem de longe, carregando os tijolos, bem pequenininho aqui, o outro chegando com tijolo também, para ajudar naquela construção, e todo mundo muito envolvido naquele trabalho. Mas em nenhum momento eles procuraram saber se isso era a vontade de Deus. E começaram então a fazer, né, um edifício bem grande, porque eles queriam que o nome deles fosse famoso por todo canto. Então, a forma de fazer com que o nome deles fosse famoso era fazer essa grande construção. E Deus só observando aquela situação. Aí, Deus não ficou nada feliz. Por quê? Não é porque eles estavam construindo, fazendo aquele edifício, não. Deus estava triste por, primeiro, eles já estavam desobedecendo, que eles não se espalharam pelo mundo todo, como Deus falou. Eles ficaram todos juntos. E depois, porque eles começaram a fazer essa construção sem perguntar se essa era a vontade de Deus. Eles não chegaram para Deus e perguntaram assim, Senhor, dá certo a gente fazer essa construção? Podemos fazer? Tá tudo certo a gente construir essa torre para o nosso nome ficar bem famoso? Eles não perguntaram nada a Deus. Eles foram fazendo da cabeça deles. Então, Deus, muito triste com tudo aquilo, disse assim, isso não vai ficar assim não, porque eles estão desobedecendo uma ordem que eu dei para eles. Aí sabe o que foi que Deus fez? Deus fez com que surgissem formas diferentes de falar. Lembra que eu falei no início que todo mundo falava o mesmo idioma, a mesma língua? Mas só que enquanto eles estavam fazendo essa construção, de repente começou a acontecer uma coisa. Quando um pedia tijolo, falava assim, vamos fazer de conta que um se chamava José. Aí João chamava, José, me dá aí o tijolo. Aí o José vinha e trazia, sabe o quê? Um martelo. Aí eu não pedi para você o tijolo, como é que você traz o martelo? Aí o José, eu não estou entendendo o que você está falando. Sabe por quê, crianças? Porque de repente começou a surgir, quer dizer, de repente surgiram várias línguas. E aí poucos conseguiam se entender. E se um pedir uma coisa e o outro trazer outra coisa, o que aconteceu? Começaram a brigar. Aí começou a confusão. E aí aquela construção que estava indo, estava até chegando, né? Ficando mais alta, mais alta. De repente, essa construção teve que parar, porque eles não estavam mais se entendendo. E aí, sabe o que aconteceu? Essa grande construção ficou parada, praticamente destruída, e aqueles homens, aquelas pessoas que viviam todas juntas no mesmo canto, sabe o que tiveram que fazer? Todo mundo começou a ir embora. Por exemplo, quem falava, vamos pensar assim, um idioma, Yiddish, até existe esse. Quem falava Yiddish se juntou ali e foi para um canto. Quem falava... vamos fazer de conta que falavam hebraico também. Aí quem falava hebraico foi para outro canto. Então as pessoas começaram a se espalhar. Lembra qual foi a ordem que Deus deu lá no início para a família de Noé? Que eles deveriam crescer, ter muitos filhos e se espalhar e povoar a terra. Mas o homem desobedeceu. Só que Deus chegou e disse, não, vamos colocar ordem na casa. Eu dei essa orientação e vocês devem fazer. Antes os homens não quiseram, se espalhar, mas agora eles tiveram que se espalhar. Por quê?
Eles só ficaram juntos aqueles que falavam o mesmo idioma. Então, eles começaram a ir para outros locais. E assim, de uma forma que não foi a forma que Deus tinha planejado inicialmente, né? Disse que eles fossem espontaneamente, mas como eles não obedeceram a Deus, aí então Deus fez isso. E sabe como ficou conhecida essa construção que eles estavam fazendo? A gente conhece por o nome de Torre de Babel. E sabe o que significa Babel? Confusão, porque começou a grande confusão das línguas, né? Um não entendia o outro. E aí ficou chamado de Torre de Babel. E a gente vai agora, sabe, ouvir uma música que fala sobre isso, sobre essa construção e como ficou complicado um entender o outro, porque um falava uma coisa e o outro não entendia, pedia uma coisa, chegava outra e foi muita briga e assim eles tiveram que se espalhar. Vamos então ouvir a música Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Acabou meu tijolo. Traz pra mim. Hã? Isso é uma jaca. Oh, alguém traz um martelo aí pra mim? Mas isso aqui é uma galinha. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Je ne comprends pas. 传找，传找。 Akanheri de cuptom de time? ¿Por qué nadie entiende lo que estoy hablando? Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Agora a gente vai cantar essa frase, só que trocando as vogais. Primeiro com A, depois com as outras. É pra gente imaginar a confusão que foi. Grande baralhada na Tarra da Babal. Grande baralhada na Tarra da Babal. Com E, Grande bererede, ne terre de Bebel. Grande bererede, ne terre de Bebel. com I, Grande birilide, ni tirri de bibiu. Grande birilide, ni tirri de bibiu. com O, Grande baralhada na Torre da Babal. Grande baralhada na Torre da Babal. com U, Grundo burulhudo no turro do bubu. Grundo burulhudo no turro do bubu. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Pessoal, alguém aqui fala português? Então, crianças, gostaram dessa música? Ela é bem divertida também, né? Mas vejam, como é triste, né, crianças, quando nós não obedecemos à vontade de Deus. As pessoas podiam ter ido para outros lugares sem precisar que houvesse essa confusão. Porque quando um não entendia o outro, eles acabaram brigando, né? E isso foi triste, mas foi necessário para que as pessoas fizessem aquilo que era a vontade de Deus, porque o que Deus queria é que a terra fosse povoada. Então, todas as partes do mundo, e se eles ficassem concentrados só ali, então não haveria pessoas em outras partes do mundo para cuidar desse belo mundo que Deus deu para nós. Sabe o que isso nos ensina, crianças? Que Deus, Ele é o Senhor da história. Ou seja, Ele dirige tudo. A gente pensa que não, mas Ele está cuidando de tudo. Tudo que aconteceu desde o início da criação estava nos planos de Deus. E as coisas da nossa vida, elas têm uma sequência certa, lógica, porque é assim que Deus faz. Então, quando Deus mandou o dilúvio, a intenção dele era fazer com que toda aquela geração
que era pecaminosa, que não queria saber dele, desaparecesse. E agora ia começar uma nova criação, outras pessoas, e essas pessoas precisariam se espalhar pela terra. Mas as pessoas mais uma vez desobedeceram. Então o Senhor veio e diz assim, vamos colocar a casa em ordem. E por isso então ele criou os vários idiomas. Foi a partir daí que surgiram os vários idiomas. Por isso que nós temos hoje pessoas que falam. Aqui nós falamos português, né? Outros países falam inglês, aí tem espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, chinês, mandarim. Ufa! Tem tantos idiomas que eu nem consigo me lembrar de todos. Mas tudo isso, crianças, está dentro do plano de Deus. E eu quero que vocês olhem agora essas imagens aqui. Eu não sei, eu acho que elas estão fora da sequência, da ordem. Mas vamos colocar na ordem. Pronto, a gente está vendo que tem pássaros aqui. Mas a primeira coisa vamos ver qual é a primeira imagem dessa história aqui. Vamos pensar que isso é uma história do nascimento de um pássaro, né? Dos pássaros e os papais dele cuidando desses pássaros. A primeira coisa a primeira imagem que nós devemos colocar são isso mesmo, os ovos, né? Deixa eu colocar aqui certinho. Aí, na sequência, a gente vê o quê? Os ovos se abrindo, quebrando. Por quê, crianças? Isso mesmo, porque os passarinhos vão nascer. Aí, os passarinhos nasceram e eles são, então, alimentados pelos seus pais, né? Os pais trazem a comidinha para eles, aqui a minhoquinha, né? E agora eles já são, esses pássaros que saíram de dentro desse ovo e cresceu, ó, tá aqui comendo, cresceu, agora já é um pássaro adulto e está voando sozinho, né? Agora ele já é um adulto. Então vejam, crianças, que isso aqui é uma história na sequência natural. Aqui tudo foi feito na ordem, né? Então mostrando que as coisas não acontecem por acaso. E assim também é a nossa vida, como aconteceu ali nesse episódio da Torre de Babel, né? Deus colocando tudo em ordem. As pessoas não quiseram seguir inicialmente aquilo que Deus havia ordenado, mas Deus fez com que acontecesse aquela confusão. Ele arrumou, ele organizou a história da humanidade. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para todos os povos. Ele é o Senhor da história. Olha, criança, deixe Deus dominar a sua vida, porque Ele vai arrumar a sua vida da melhor forma possível, porque Ele sabe o que é melhor para você e Ele quer ser o Senhor da sua vida. Então, tudo aquilo que você for fazer, entregue nas mãos do Senhor, porque Ele vai controlar da forma correta, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para vocês. E agora, a gente vai recordar o versículo que nós aprendemos no domingo passado, porque é o mesmo versículo que nós vamos, então, recitar hoje, que é aquele do arco-íris, vocês estão vendo aí na tela, que diz assim, que o arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos. Gênesis 9:17. Quem foi que fez essa aliança com todos os seres vivos, crianças? Exatamente, essas palavras foram ditas por Deus. Deus fez essa aliança com todos os seres vivos. Olha só que lição maravilhosa nós aprendemos hoje. Que quando nós não seguimos a orientação do Senhor, Ele vem e coloca as coisas no lugar. Não foi isso que ali Ele fez com os descendentes de Noé? Eles não quiseram seguir a orientação de Deus, mas Deus então fez com que, de alguma forma, eles tivessem que se espalhar e assim cumprir com aquilo que Deus tinha ordenado para eles. E para concluir a nossa lição de hoje, eu vou mostrar para vocês as figuras, quer dizer, as atividades que vão junto com o link para vocês fazerem em casa e recordar a lição que nós aprendemos hoje. Esse aqui, vocês estão vendo que são figuras
relacionadas à vida de um menino, mas elas estão fora de ordem, à semelhança do que eu mostrei para vocês aqui dos passarinhos. Então, você vai pintar e vai colocar na ordem devida, né? Quem é que vem primeiro? É o menino aqui ou o bebê? Isso mesmo, primeiro é o bebê, né? E aquele dormindo, aqui já engatinhando, aqui começando a andar e aqui indo para a escola. Aí você vai colocar na ordem correta, tá certo? A outra atividade que vai seguir também para vocês, já é essa aqui realmente a figura, né, de quando as pessoas começaram a não se entender mais. Olha só eles com a mão na cabeça, né? Porque um falava uma coisa, o outro entendia a outra. E aí, então, por isso eles tiveram que ir para outros lugares e foram se espalhando por toda a terra. E para vocês que já são meninos que sabem ler, vai esse aqui que tem uma frase, mas que está toda embaralhada, mas que vocês vão colocar na ordem. Olha, tudo hoje é de colocar em ordem, porque esse evento da Torre de Babel foi exatamente Deus colocando a história em ordem. Os homens não quiseram obedecer a ele, mas ele então veio e disse, não, vamos consertar. Não foi dessa forma que eu falei, vamos colocar ordem na casa, né? Então vocês vão fazer isso, colocar em ordem essas letrinhas aqui e vão descobrir qual é a mensagem que está aqui nesse exercício. Então, crianças, lembre-se, Deus é o Senhor da história. Ele está observando tudo que nós estamos fazendo. E quando nós não estamos fazendo aquilo que é correto, que é a vontade dele, ele então vem e coloca as coisas no lugar, assim como ele fez com os descendentes de Noé ali no evento da Torre de Babel. Tenha uma boa semana e até o próximo domingo.